Oh, Cátia, estava Oh, difícil, minha hein? querida, é verdade. Já está, o Heitor Lourenço, eu gosto tanto de ter trabalhado, diz o Heitor Lourenço. O Heitor Lourenço é um grande amigo que em todos os lives que eu tenho feito, sejam eles meus ou eu vá ao live de outra pessoa, que tenho sido convidada para vários, ele aparece sempre para dar um beijinho. Portanto, a gente já se ri que fala mais. Somos amigos há muitos anos, falamos mais aqui nos lives. Oi, tudo bem? Que é só um olá. Portanto, não sei se te acontece a mesma coisa, Cátia. Tem estado muito ativa nas redes sociais a espalhar a sua sabedoria. Tenho, nas redes sociais, nos grupos de meditação, Sim, enfim, eu sei temos isso. estado a fazer muitas coisas, temos estado a aproveitar, sim, tenho Então, estado a Lourenço aproveitar. é o meu sol, quer dizer. É uma graça. E pronto, e para esclarecer, para não estar aqui o tempo todo, em vez de perguntar coisas interessantes à Cátia, perguntar-vos, eu vou apresentar o Big Brother. Não, eu não vou estar envolvida no Big Brother. Não, não vou estar envolvida no Big Brother. São coisas que põem nas capas das revistas, mas não liguem, não liguem. Dê atenção a coisas importantes, como ficar em casa, como se manterem saudáveis e saudáveis. E vamos lá ver, o que a Cátia hoje nos quer falar? Olha, Teresa, eu hoje quero falar sobre a relação entre a imunidade e as nossas emoções. Nós temos falado muito sobre a imunidade e a comida, que é um Sim. tema muito vasto e importante e há uma grande aprendizagem a fazermos todos, porque apesar da nossa dieta ser a típica mediterrânea, Sim. grande parte das pessoas faz uma dieta mediterrânea com algumas intercorrências pelo Ah, meio, com muitas intercorrências, aliás, não é? Na dieta mediterrânea, que é uma dieta de base saudável. Mas para além deste fenómeno, que é a alimentação, sim. Estou só a perguntar que eu não tenho aqui horas e estava a pedir alguma coisa para limpar os meus óculos, estão tão porcos, não se vê, mas estão tão porcos. Mas pronto, já encontrei outros, já tenho aqui outros, já vejo. Que eu estava a ver a Cátia numa nebulosa aí, é como se tivesse uma nuvem na sua frente. Afinal, era só não, porcaria nos meus óculos, sabe o não que é? está Ponho os óculos na nevoeiro. cabeça e pronto. Minha querida, Mas então, claro estava que a dizer que sim. as pessoas seguem a dieta mediterrânea, mas que, Uhum, quer dizer, hoje ao almoço e ao jantar não, não é? exato, O que é claro, que se pode sei. aproveitar desta nossa dieta mediterrânea, que em teoria devia ser a nossa, mas não é bem, não é? A dieta mediterrânea tem muitos legumes. Este é o bom da dieta mediterrânea. É que tem sobretudo muitos legumes e tem pouca comida processada, ou nenhuma. E o problema é que as intercorrências é com a comida processada, Teresa, que a malta lá Hum, lhe junta. Tudo o que vem oh, empacotado, as refeições rápidas. e o que é, as pessoas quando ouvem comida processada não sabem exatamente o que é obrigatoriamente, não é? Sim, claro, comida processada é nós pensarmos que não veio assim da terra. Tudo Sim. aquilo que não vem exatamente da terra, da forma como nós estamos a olhar para o alimento, foi processado, mais ou menos. Por exemplo, um exemplo muito clássico disto é o arroz versus o esparguete. Sim, O arroz vem assim da terra, é aquele bago. O esparguete, aquele alimento, não veio assim da terra, portanto, ele passou por um processo de processamento. sim, Então, tudo o que é processado e o quão mais processado for, pior para a nossa saúde. Menos mediterrâneo, menos da sim. origem. E quanto mais da terra diretamente para o prato, mais benefícios nós temos para a imunidade também, Teresa. Daí as pessoas também falarem tanto, acho que foi o ano passado que se começou a falar tanto dos produtos da época, não é? Que foi uma coisa que acabámos por perder de vista, já que durante o ano inteiro vai havendo isto e aquilo, vem de outros países, está congelado, nem sei como é que fazem, mas antes havia, agora é a época das cerejas, agora é a época do que for, não é? É, E durante anos não demos muita atenção a isso, porque era a época sempre de qualquer coisa, mesmo que estivesse fora da época. Deixámos de dar atenção, talvez nos frutos um bocadinho. Mas a dieta mediterrânea também tem a ver com ter os produtos da época, certo? claro, claro que sim. Qualquer dieta mais tradicional tem que ver com aproveitarmos da natureza o que ela nos dá na altura. Só que, Fomos aqui bombardeadas por um Costinha. Costinha, obrigada pelas suas, pelas suas bombas. Se quer dizer que nós somos umas bombas, nós acreditamos, obrigada. Que é um símbolo engraçado que eu nem sequer conhecia. Que produtos são esses que têm a ver com esta época? Esta época tão conturbada nas nossas vidas, sim, no entanto, não para a natureza. A natureza está ali fresca e airosa, não é? a natureza até está melhor, diria, não é? Com menos Sim, eu poluição, aqui à menos minha tráfego volta, aéreo. eu moro em Sintra, como já disse muitas vezes, e aqui à volta está tudo com aquelas floritas amarelas, aqui os montes, quando se vê, em costas inteiras de flores, daquelas flores amarelinhas frescas, e como se nada fosse, porque para elas a palavra vírus não significa nada, ainda bem, não é? Ainda bem. É.
E a natureza está muito mais feliz, de certeza. Mas se nós olharmos para aquilo que é da época e nós ainda conseguimos reconhecer o que é da época, o inverno dá-nos o que nós precisamos. Começa por nos dar os diospíros, dá-nos as romãs, Hum, que são alimentos muito ricos na vitamina C, dá-nos as laranjas e as tangerinas, para preparar a nossa imunidade para esta exposição ao tempo frio, ao tempo mais úmido e aos vírus, que vêm como consequência disso também. Portanto, a sim. natureza é fantástica. Só que nós vivemos tão distraídos da vida, Teresa, ao longo destes últimos anos. Vivemos tão focados na carreira, tão focados nas conquistas, tão focados naquilo que a sociedade nos vai dando enquanto estímulos, que nos vamos esquecendo da base, vamos nos esquecendo do mais essencial, que é, no fundo, Verdade. o que é a natureza nos está a dar para comer neste momento. Estava aqui você a perguntar, não tem a ver com este momento, mas estava a perguntar qual é que é o arroz melhor para se comer. Tipo de O que arroz, penso eu. tem, sim, sim, o mais interessante será o que tem menos carga glicémica. No contexto desta alimentação tão calórica que nós temos hoje em dia, calorias de Uhum. tantas fontes, quanto menos calórico for o arroz, melhor. Quanto menos carga de açúcares tiver o arroz, melhor. E o arroz com menos carga de açúcares será ou o basmati, que Hum, é mais fininho, é mais magrinho, e o integral, que é o que ok. tem mais fibra, não por ser mais magrinho, mas tem mais fibra, e a fibra compensa a carga glicémica do arroz. Eu adoro arroz, mas confesso que o arroz tem o poder de me inchar. Mesmo o basmati? É o estômago que fica inchado, mas os intestinos também. Mas fica a barriga inchada no geral. E eu era capaz de comer arroz de manhã, à tarde, à noite, comer sempre arroz. Ok. Adoro arroz. E Mas se a ele for verdade, demolhado, Teresa, já experimentou demolhar o seu arroz? não, nem sabia que isso podia É, resolver. nós podemos, se nós demolharmos os cereais antes de os cozinharmos, quer seja a Hum, quinoa, quer seja o hum. arroz, o bulgur, o que for, inclusive as leguminosas temos mais noção que se devem ser demolhadas. Mas os cereais também, conseguimos tirar alguns dos antinutrientes dos cereais. Muito bem. Portanto, está aqui o Costinha agora já a mandar-nos imensos corações. E temos aqui pessoas da Suíça, de todo o lado, a mandar muitos beijinhos. E, ah, e, ah, e, e pronto, e já disse que eles podem perguntar aquilo que quiserem. O que mais podemos, portanto, já falámos de frutas de época. Pessoas estavam aqui a falar do kiwi, por exemplo, que será um fruto de época. Também Ah, tem muita vitamina C. É uma fruta do inverno, é verdade. É verdade. E há aqui alguém a mandar beijinhos do Alentejo, tem possibilidade de, sem sair de casa, de andar ao ar. Que bom, não é? E o ar em si também já é uma fonte, já falamos sempre disso, da vitamina D, do bocadinho de sol que se pode apanhar, mas também porque Uhum. areja as ideias. Mas que mais na dieta mediterrânea podemos aproveitar ou dar atenção para não pularmos a cerca, não é? Porque o problema é esse de pular a cerca, não usar, não fazer uma coisa regular, portanto, depois não vale nada, está-se sempre a interromper. É metade do prato com legumes. Teresa, esta dica tem que ficar agora e para a vida. 50% do nosso prato deve ter legumes, também da época. E os outros 50% então têm o hidrato de carbono que nós quisermos colocar e a proteína. Mas metade do prato deve ser com legumes. Aquela teoria que existe, que é quanto mais colorida for a nossa comida, variada, não é? No nosso prato, melhor. Também tem, É, também, é. é hum, uma coisa fácil de seguir, não é? no fundo é a regra das três cores. Se não tiver três cores, é melhor olharmos e inspecionarmos o que é que lá temos. Portanto, no fundo é uma cor ou duas dos legumes, a cor da carne ou do peixe e a cor do hidrato de carbono. Porque grande parte das pessoas faz das suas refeições apenas hidratos de carbono com proteínas. Uhum. Grande parte das pessoas. Sim. É, É o bife com batatas, não é? Se a gente quiser. é, é o É bife uma com coisa. batatas, é. Ou a massa com o peito de peru, ou o salmão com o arroz, mas a não ser que se faça ali uma salada que até dá, nem vai dar para a família toda eventualmente, os Sim, legumes passam ao lado. sim. Mas E este. há quem tenha o hábito, não é muito português, mas há quem tenha o hábito, nós temos muito o hábito de comer uma sopinha, também não é mau. Mas há quem tenha, há países que têm o hábito de comer uma salada toda antes de, por exemplo, Itália, é isso que tem, come-se uma salada antes de comer como dizia a minha avó, o conteúdo. Era assim que ela dizia. Era o conduto e o É, conteúdo. é, Há que comer o conduto. Eram duas palavras muito engraçadas. Mas isso é raro, as pessoas fazerem mas deveriam comer uma saladinha antes, não? claro. E os franceses também o fazem. Também E os fazem. belgas, há aqui uma malta da Europa
que manteve algumas tradições boas de saúde e de alimentação. E que ajudam muito, não é? Sim, Sem dúvida nenhuma, ajudam seguramente, porque portanto, quando se começa a comer, já se comeu o essencial. E depois, e esta coisa que as saladas não são boas, que é uma grande dificuldade, eu ainda bem que está a começar, já ouço muita gente dizer que gosta, sinceramente eu gosto de comer saladas, não como saladas por obrigação, gosto do sabor, apesar de já não ter o sabor de antigamente, a maior parte das coisas, porque a não ser as biológicas, e mesmo assim não tem o sabor de antigamente, quando se come quando se vai à casa de amigos que moram fora dos grandes centros, e, e tem as suas hortas, umas couves da horta, não sabem exatamente as couves compradas no supermercado. nada. Essa é que é a realidade. É, São mais macias e são melhores, mas não, mesmo não havendo, vale a pena comer legumes de qualquer das formas, certo? 60 a 70% da nossa alimentação diária tem que ser proveniente dos legumes, se nós nos queremos manter com uma boa saúde. E os óbitos diz aqui, podemos comer um ovo por dia? Ou será que faz mal? Os ovos, sinceramente, ao longo desta minha já longa vida, tenho ouvido tudo. Só se podia comer um ovo por semana, podia-se comer um ovo por dia, podia-se comer o que a gente quisesse de ovos, só se podia comer a gema, só se podia comer a clara. Os ovos são um mistério, não é? São um mistério. Daquilo que eu sei de ovos nesta altura, os ovos estão carregadinhos de hormonas que dão, ou lá o que é que dão, às pobres das supostas galinhas que também nós comemos. Portanto, um ovinho de uma galinha do campo, aí sim é uma coisa boa. Mas um por dia é bom? Pode ser. Depende, tem que se avaliar caso a caso. Eu gosto muito de interpretar também a alimentação das pessoas pelo grupo sanguíneo, Teresa. E pessoas do tipo Sim, de sangue zero, ou O, sim. também chamado, podem comer um ovo ou dois por dia. Já as pessoas do sangue A devem comer um ou dois por semana. Porque Então as pessoas do eu sangue. estou safa porque eu sou O e posso comer então 2 por dia que eu adoro. Eu adoro ovos. Especialmente para não engordar, adoro ovos cozidos. É um truque, como Sim. outro qualquer, que é um ovo cozido e enche muito. Se comemos um ovo quando estamos naquela ratinice e quisermos saltar uma refeição, um ovo cozido já enche de tal maneira que já se consegue saltar aquela refeição e fazer uma espécie de um jejum. Eu E quando tenho. porquê, Teresa? Porque é a gordura com a proteína. É aquela Já fórmula viste? mágica que sacia. Que é a gordura que está dentro do ovo, é a gema com a proteína que é clara. Portanto, mais completo do que isso, dentro de uma casquinha não há. Não, não. É Pode-se verdade. pode-se comer um ovo, seja estrelado, mas eu gosto de ovos cozidos. Ovos cozidos é que se comer um ovo estrelado já não faz o mesmo efeito. Mas comendo um ovo cozido eu sinto-me saciada e o meu estômago também. E pelo visto Sim, alimentada, não é? sim. Tudo alimenta. Ahm, Pode dar algum conselho para quem está com uma infecção urinária? Nós mulheres somos muito atentas a isso. O que é que pode comer para ajudar? Porque eu descobri que as minhas infecções urinárias tenho tido ao longo da minha vida inteira, que tem a ver com o meu organismo estar mais alcalino ou não. Descobri há muito pouco tempo, foi um médico que me ensinou e realmente comecei a tomar cuidado com o que comia e com o que comia e nunca mais tive. Não é extraordinário. É, Uma coisa que quando dava volta e meia lá estava eu com o colibacilo, é. que é algo muito Pois, desagradável. Portanto, esta por- senhora é o que é que se deve comer ou pode ou não para a infecção urinária. é, porque esse tipo de cistite que a Teresa possivelmente terá é uma cistite de inflamação da bexiga. Ou seja, a urina, que vai ser o resultado daquilo que comeu, vai influenciar diretamente o tecido interior da bexiga. Portanto, se Sim. comer comida mais ácida, esta urina vai estar mais ácida e a parede da bexiga vai contrair e vai dar aquela espasticidade típica deste tipo de cistite, deste tipo de infecção. Portanto, quando é este tipo de cistite, que é onde o tipo de cistite a Teresa se deve agrupar, então aí devemos tirar tudo aquilo que acidifica, tudo aquilo que é muito ácido. O café, por exemplo, pessoas que bebem Uhum. imensos cafés devem fazer a tentativa de tirar o café ou reduzir para ver se a cistite melhora também. Eu claramente cheguei a essa conclusão porque disse ao médico que não podia beber vinho branco. Eu gosto de beber Pois, vinho, só vinho tinto, e disse: vinho branco até nem gosto muito, mas se eu bebo vinho branco tenho ou se beber então uma cerveja que seja, já estou mal. E ele disse: mas é fácil de resolver. E resolveu, há tanto tempo, não é? E resolveu-se. Portanto, o que é que mais algum conselho para a senhora que perguntou sobre as sim, infecções há urinárias? duas, há duas plantas interessantes que têm mais a ver com a presença de bactérias depois nas mucosas urinárias, são as barbas de milho e os pés de cerejeira. Sim. São duas plantas importantes para tratar a infecção urinária, quando tem a ver com bactérias. Barbas de milho e pés de cerejeira. Isso dá para fazer um chazito, é? Dá para fazer chás, Uhum. e dá para fazer chás. E ajuda muito. Barbas de milho nunca experimentei.
Sim. Já que todo o sistema, tudo que nós bebemos e não só passa pela bexiga, é uma maneira fácil de tratar. Muito Fácil, importante. doloroso, mas fácil. Como se vê o índice glicémico baixo? Diz aqui, pergunta aqui, Ferro, acho que é uma senhora. É, Índice glicémico baixo. sim, o índice glicémico, nós falamos sobre ele sobretudo nos hidratos de carbono, ou seja, nos cereais ou nos tubérculos. Cereais é o arroz, a massa, a quinoa, o Hum, bulgur. Os tubérculos é a batata branca, a batata doce, a mandioca, o inhame. Portanto, tudo o que tiver um aspecto de batata é tubérculo e nós agrupamos os cereais e os tubérculos como hum. hidratos de carbono. Chamamos-lhe assim, ou carboidratos, não é? Como Sim, as pessoas que falam português do Brasil dizem. sim. É Quanto porque menos lê-se muitos artigos assim, não é? é, A carboidrato carboidrato, entrou na é, nossa linguagem, sim. é. Quanto mais fibra tiveres o hidrato de carbono ou o tubérculo, menor é o índice glicémico. Quanto mais Hum, fibra, ou seja, a fibra é um filamento duro que faz com que os alimentos também sejam mais duros. Se nós cortarmos com uma faca uma batata doce ou uma batata branca, a batata doce vai ser muito mais dura de cortar do que a hum, batata branca. Ela é mais dura de cortar porque tem mais fibras. E tudo o que tiver mais fibra vai fazer com que a carga glicémica deixa, ou seja, uhum. engorda muito menos, faz muito melhor ao pâncreas e muito melhor ao fígado. A batata doce é um caso raro. E eu digo uma coisa que é tão saborosa, tão boazinha, tão querida, ainda por cima faz bem. E ainda por cima, é verdade, e é doce, não é? Esta é das mais carinhosas, eu acho. É Eu verdade. adoro Não, batata não, doce. não estou a ver outro exemplo assim tão docinho e tão No outro dia foi, saudávelzinho. foi no outro dia. Meu Deus, no outro dia, noutra vida, fui jantar à casa de umas amigas brasileiras e elas fazem uma coisa extraordinária, que é, se calhar muita gente faz, mas eu nunca tinha comido, que é cortar as batatas doces muito fininhas, às rodelas, e depois põe só no tabuleiro do forno, e aquilo fica super estaladiço como se fossem batatas fritas, mas sem ser, porque não está Uhum. frito em nada, aquilo é só seco, vamos chamar assim. Fica estaladiço, fica super agradável e é Ah, uma excelente entrada ou um snack para a tarde que, para cortar a fome e lá está, tem as vantagens todas da batata doce é, sem engordar, não é? Bem, não, sem engordar, engorda, mas com imensas com muitas vantagens, não é? vantagens. E a Uhum. batata doce, se for cor de laranja, porque existe uma espécie de batata doce cor de laranja, significa que tem mais vitamina A. E a vitamina A é incrível para a imunidade também. Portanto, a Uhum. batata doce, sobretudo a cor de laranja, pode ser um aliado para o sistema imunitário. Essas batatas ficam assim secas e estaladiças se o forno tiver a opção de desidratar os alimentos. Uhum. Mas Sim, se o nosso forno não tiver essa opção de desidratar, nós podemos fazer no forno com azeite por cima e um bocadinho de alecrim, uma sim, temperatura alta e vai dar esse efeito também. Não fica tão seco, mas fica assim estaladiço, fica muito bom. é mesmo bom. Temos aqui mais uma pergunta. E se comermos sempre sopa antes das refeições, também temos que colocar metade do prato com legumes? Sim, Era alguém a sim, tentar, alguém a tentar encher o prato com outra coisa qualquer. exato. Essa é a pergunta que a minha filha de 7 anos me está sempre a fazer. Sim. Oh mãe, mas eu já estou a comer sopa. Preciso pôr legumes no prato? Precisas. Não é negociável, tem de ser. Está aqui também a Célia Teixeira a dizer, aqui na Suíça usamos muito comer a salada antes da refeição. Lá está, um dos países que mantém esse bom hábito, não é? Antigo. Ah, Teresa, quando faz o jejum intermitente, faz dia sim, dia não? Não, faz todos os dias intermitente. Mas a intermitência não está nos dias, está nas horas. É É isso, não isso é? mesmo, é isso mesmo. É isso mesmo. Nós estamos aqui a falar de comida e eu já estou de jejum. Portanto, eu desde as 2 da tarde que não como e não vou comer até ao pequeno almoço do dia seguinte. E isto Sim. também é uma forma interessante para o nosso sistema imunitário funcionar bem. Para limparmos, para dormirmos. Eu já falei, não me canso de falar olha, uma batata doce, das imensas, não tem que escolher o que é que se vai comer, que é outra vantagem, porque Uhum. enche o prato com a salada, não é? Não tem pergunta, não come nada e pronto. E bebe chazinho, não é? E está resolvido, não é? Eu gosto, diz aqui o João Costa, eu gosto de alface e tomate, mas tem de ser com um pouco de vinagre. O que é que se faz, como é que se deverá temperar idealmente, porque isto pode-se temperar de qualquer maneira, a gente pode ter o direito de escolher, mas há sempre o ideal, o melhor. Idealmente, como é que se deverá temperar uma simples salada de alface e tomate? Sim, olha, o vinagre, se for em poucas quantidades, ele até tem uma ação antisséptica.
Mas se for o vinagre de vinho e não o de cidra, houve uns estudos a mostrarem que o vinagre de vinho podia impedir a fixação do ferro. Portanto, Hum, pessoas que ponham imenso vinagre têm que perceber se por acaso as suas hemoglobinas e ferritinas andam em baixo. Bom, isto é uma sim, sugestão para não pôr imenso vinagre de vinho se houver este problema de anemia associado. A sim. escolher vinagre, eu escolheria de cidra, porque para além de não ter esta interferência Hum. com a absorção do ferro, é também mais alcalinizante do nosso pH, vinagre de cidra. Mas eu ainda acho que melhor do que o vinagre é o limão para temperar. O Sim, é limão melhor, é e o melhor. azeite. É verdade. Bem, também há o vinagre balsâmico, que é muito saboroso, mas não tem nada a ver com o vinagre normal, que tem imenso açúcar ainda por cima, não é? Exato, é isso que as pessoas às vezes não sabem. O Chama-se balsâmico vinagre, mas é porque sim. Balsâmico, no balsâmico é que está a questão. E é, redução de vinagre, não sei do quê. Tudo que soa a redução e balsâmico, ok, é bom, podem usar, mas já sabem que tem um preço a pagar. à exceção da batata doce, tudo o que for mais docinho na boca, desconfiei. É verdade, a batata doce é única. Está aqui a Ana a dizer, eu como muitos espinafres, fazem bem. Eu próprio não sou a Cátia e vou-lhe responder que sim, lembrando do Popeye, não é? É, sim, porém, Teresa, se a pessoa tiver tendência para as pedras nos rins, não deve comer muitos espinafres, bem? Não. Porque os espinafres têm muitos oxalatos. E os oxalatos juntam só cálcio e fazem oxalatos de cálcio. Então, se alguém tiver tendência para as pedras nos rins, deve comer espinafres 2 vezes por semana, não mais do que isso. A ver, então mesmo as coisas boas não se deve É, abusar, deve saber, não é para toda a gente, não é? Está aqui também, quem está a perguntar é a Justina Gião, grupo B, quantos ovos por semana? o grupo B e o grupo AB são grupos mais adaptados. Ou Uhum. seja, o grupo A foram o grupo mais visto, o grupo de sangue mais visto nos agricultores, que foram os segundos a estarem cá na Terra. O grupo do O foram os primeiros, que foram os caçadores-recoletores. Portanto, tipicamente o caçador-recoletor foi o primeiro homem a habitar na Terra, tinha mais o grupo zero, ou apenas o grupo zero. Depois Uhum. vieram os agricultores e começou-se a desenvolver na espécie humana o tipo de sangue A. O B e o AB são sangues mais recentes, logo mais adaptados a Hum, qualquer tipo de alimentação. Portanto, é ok os ovos para o B. muito bem. Porquê é que há coisas que fazem mal ao grupo de sangue A e não fazem mal aos outros? Já É, está tem a ver com respondido, de certa forma. são as imunoglobulinas características de cada sangue. Ah, que é aquilo mais, eu já sei que nestes diretos há sempre um assunto mal se fala neles, como faz o jejum intermitente. As É, pessoas querem que a gente diga, Cátia, que o jejum intermitente se pode comer qualquer coisinha, porque na palavra intermitente está aqui uma dúvida. Jejum intermitente parece que é de vez em quando, não é? Uma parte do dia come-se e na outra parte do dia não se come, por isso é que é intermitente. Vamos dizer que então que é uma alimentação intermitente. Ou seja, come e depois uma quantidade de horas não come, porque eu já percebi qual é a dúvida. Ao fim deste tempo já percebi. Porque parece, penso, ouça lá, jejum intermitente, o que é que parece? Que pelo meio vai podendo comer algumas coisas, certo? exato, exato. E isso é muito pertinente, porque só agora é que me está a cair a ficha, Teresa, que a grande parte dos meus pacientes e de pessoas a quem eu falo do jejum intermitente, eu diria que 99% me coloca a pergunta: quantas vezes por semana é que eu tenho de fazer isso? Sim. Mas não, isto é todos os dias, isto é um modo de vida, isto é uma forma de comer. Idealmente, isto faz-se todos os dias, com algumas exceções, claro, mas isto é para fazer todos os dias. A Pois, intermitência está nas horas, exatamente. mas há uma esperança, a palavra jejum intermitente é uma esperança. Está aqui uma pergunta da Marília Gomes: termossos sem sal substituem a proteína animal? Ponto de interrogação. Tem proteína, não podemos dizer categoricamente que substitui, mas tem proteína. Eu É nem uma nunca boa tinha, solução. nem nunca tinha pensado em No termossos como. tremoço É é uma fonte verdade. proteica, porquê? Porque o tremoço é uma leguminosa. O tremoço é um feijão e os feijões têm proteínas. Está aqui mais uma pergunta isto é a Célia. Célia Teixeira: podemos beber todos os dias água com limão e gengibre? O gengibre também tem dado para mangas, Cátia, aqui. Porque mal se fala em gengibre, as pessoas sabem as qualidades e o bem que pode fazer o gengibre, mas também já toda a gente percebeu que há aqui uma incompatibilidade entre o gengibre e as pessoas que têm tendência para a tensão alta, vamos dizer assim, para a hipertensão. Portanto, aqui, esta pergunta está cá. Todos os dias água com limão e gengibre? Depende, Hum, depende. Se a pessoa não for hipertensa, ok. Se for hipertensa, tem que perceber se por acaso ao tomar esse gengibre
altera os valores da tensão para mais alto. Se não alterar, está tudo bem na mesma. Mas como é muito fácil monitorizar a tensão, basta ter um aparelhinho em casa, a pessoa pode ir tomando e pode ir vendo. Mas o gengibre dá pano para mangas. Eu não sei se ontem falou com o Pedro Soy sobre o gengibre. Não, por Eu e ele acaso já não. tivemos longas conversas sobre o gengibre e a medicina chinesa tem uma visão muito engraçada sobre o gengibre. A próxima vez que estiver com ele, falem sobre o gengibre. Sabe que ontem tivemos um problema com o Pedro, igual ao do jejum. Ele estava com uma ligação intermitente. Ah, Ou seja, caramba! estava sempre a frisar e, portanto, a gente começava a ouvir uma explicação. Então, o que é que eu fiz? Interrompi o menos possível, porque quando entra uma segunda voz, não é? Ainda interrompia mais. Portanto, eu deixei-o falar, ele foi andando, foi orientando, ele não está muito habituado a essas coisas, não foi lendo sequer as perguntas, mas tivemos uma intermitência, já combinei estar com ele outra vez, portanto, nem falámos de gengibre, nem de 3.848 coisas que ele ainda ficou por dizer. Embora tenha dito muita coisa interessante, mas o gengibre dá pano para mangas, toda a gente quer tomar, já sabe, toda a gente quer tomar, É, e há dificuldades, não é? sim, mas coloque-lhe a questão do gengibre, porque eu já tive umas conversas muito giras com ele sobre o gengibre. Por Tá isso bom. acho que é para estar na lista. Na próxima vez intermitente ou não, ataco logo no gengibre. Está Ataque o aqui Pedro uma, Soy. uma a Helena Louro. Faz uma pergunta aqui interessante. O que é que acha da. Não que os outros não sejam, mas esta é diferente. O que é que acha da fome emocional? E o que comer quando está com o ataque de fome emocional? A que eu chamo ratinice. É. É interessante porque a fome emocional é uma fome que costuma surgir também muito mais no período da tarde e da noite. O período após o lanche, após as 3, 4 da tarde, das 5, às 6, aquela fase pré-jantar ou Uhum. a fase antes de dormir, são as fases em que a pessoa está mais predisposta para essa fase emocional, para essa fome emocional. Sim, é verdade. E é aqui, Teresa, que o jejum intermitente, quando se corta a partir das 3, 4 da tarde para a frente, tem a grande, grande vantagem, porque o compromisso com a não comida, com o não comer, o compromisso com o jejum é muito mais fácil de seguir do que o compromisso de comer um pouquinho só. É verdade. É. Mas é, Por isso, é, é muito mais fácil. Eu sou a é, prova disso, é muito mais fácil. é. Que é, Portanto, não come e pronto. uma resposta para contrariar a fome emocional é o compromisso com o jejum. Sim. A outra resposta é, vamos imaginar que esta fome, que a pessoa não consegue fazer jejum intermitente porque é diabética, ou porque está grávida, ou porque está a amamentar, ou porque não aguenta, ou porque, enfim, uma série de outras hipóteses. Hum. Então tem que ir à procura do que é que está na gênese desta fome emocional. É ansiedade? É tristeza? É um problema que tem para resolver? É uma angústia? É o quê? E depois de materializar na mente o que é a causa, às vezes é fácil de contrariar essa fome. Porque aí a pessoa percebe que vai estar com dois problemas. Tem um problema para resolver que tem que resolver e vai ter o problema do excesso calórico, do aumento de peso, do peso na consciência, etc. Portanto, trazer à consciência a causa, às vezes, é o suficiente para impedir o impulso. E outras vezes, provavelmente, é perceber se o que se comeu se compensa mesmo essa fome emocional. Porque uma fome emocional não é uma coisa fácil de alimentar. Ou seja, literalmente. Ou seja, come-se, fica-se com o tal peso na consciência e muitas vezes essa fome emocional não se vai embora porque o que está a precisar é de uma solução, não é tanto de uma batata frita, não é? Exatamente. Essa é que Ou é. do pacote das batatas fritas, Eu não porque quis este é dizer que é. tanto, não quis pôr ideias na cabeça das pessoas. Sendo que os pacotes de batatas fritas são a minha maior tentação. Não tenho em casa, que é uma grandíssima solução. Enfim, quem tem famílias não pode estar a fazer essas soluções. Eu, como estou sozinha, é mais fácil. Não, não tenho, que é para não, porque é o que eu não resisto. É isso e azeitonas. É, Cada um tem a sua ratinice. Há ó quem Teresa, vá mas mais para os doces. partilhamos as duas das batatas fritas. Eu adoro. E às vezes existem cá em casa e eu digo-lhe que o compromisso do jejum intermitente é fabuloso porque me afasta, porque realmente este compromisso da não comida tira qualquer devaneio da nossa mente. Sim, e traz uma culpa muito maior se corta, porque vai cortar ao fim de uma quantidade de horas é só aguentar mais um bocadinho. Normalmente é É só um bocadinho até ir isso. dormir, não é? É muito mais fácil fazer à noite. Diz aqui, bem, as pessoas é J, Mi, Meliatrix, não interessa. Sou O negativo, gosto mais de carne por natureza e detesto o cheiro do peixe. Que tipo de carnes aconselha a cada tipo de sangue? Olha, o sangue O realmente é giro ver, porque as pessoas do sangue O normalmente não significa que não existam exceções, mas as pessoas do sangue O são aquelas que mais dificilmente pensarão em ser vegetarianas e são aquelas que têm mais apetência para comer proteína animal. A vaca
o frango e o peru são interessantes. O porco está descrito nesta literatura dos tipos de sangue que não é interessante para ninguém, a carne de porco. Lá Perdoem-me está. os alentejanos, mas Não, e perdoem-me as pessoas, eu não como carne de porco, não como carne, mas sempre ouço dizer às pessoas que a carne de porco é a mais deliciosa de todas. Aí está um truque do paladar, não é? Que é o que mais mal faz, é o que mais bem sabe. Opções, não é? Aqui tem a Ana Pereira a dizer que tem o colesterol dos triglicíridos, não sei como é que se diz, triglicerídeos, triglicéridos. Triglicéridos. triglicéridos, não está bem escrito, mas enfim, eu também não sabia como é que eu devia dizer, Ana, não se preocupe, sempre muito altos. E há alguma coisa que me possa ajudar? Sim, o colesterol e os triglicéridos, também se pode dizer triglicerídeos, Sim, Teresa, mas então estava bem, sim. triglicéridos é a maneira mais comum de chamarmos. Tem muito que ver com a quantidade de hidratos de carbono que nós comemos, muito mais do que com gordura. Portanto, se nós tirarmos o consumo do pão, das bolachas, do excesso de trigo, do excesso de batata frita, não tanto pelo frito, mas pela presença da batata, nós vamos reduzir esse colesterol e os triglicéridos também. Aí está. Aqui diz o André Ferreira, a minha alimentação só inclui pratos vegetarianos e pratos de peixe e frutos, ou seja, ele retirou a carne daquilo que percebo. Mas há cada vez mais vegetarianos. Há muitos anos atrás, não havia estes pratos vegetarianos em todos os restaurantes como agora há. Não se tinha percebido que é simples ir ao restaurante e comer um prato vegetariano, não é nada difícil, basta comer um esparguete, se a gente quiser, não é? Ou não tem muito que saber, ou arroz. Mas havia aquela ideia que as pessoas que eram vegetarianas que eram muito mais fraquinhas, que eram um pouco resistentes. Agora, isso desapareceu. São aquelas crenças que vão desaparecendo, não é? É, Mas agora há outra crença com a alimentação vegetariana, é que quando se come pratos vegetarianos emagrece, ou seja, que não engordam, o que é contrário da verdade, porque os pratos vegetarianos também são muito calóricos, verdade? é. Se nós as duas nos juntarmos a comermos batatas fritas o dia todo, nós vamos estar a fazer uma refeição vegetariana o dia todo. Não obstante, vamos acabar esse dia com uma quantidade calórica e com um peso muito superior no dia seguinte. Portanto, Uhum. eu acho que no início, quando as pessoas começaram por ser vegetarianas, e vamos falar à realidade portuguesa, porque estas correntes acabam por entrar um pouco depois em Portugal do que quando em comparação com outros países no mundo, mas em Portugal os primeiros vegetarianos simplesmente deixaram de pôr carne e peixe. E o que é que comiam mais eram os hidratos de carbono. Ora, os hidratos de carbono Uhum. fizeram estas pessoas aumentar de peso e perder alguns dos nutrientes essenciais. Quando a macrobiótica entrou e o nosso querido e falecido Francisco Francisco, Varatojo sim. foi uma pessoa muito importante nesta introdução da alimentação macrobiótica, começou-se a perceber um pouco mais sobre o vegetarianismo, Teresa, e sobre como é que nós devíamos agrupar os alimentos no prato. Portanto, se uma alimentação vegetariana tiver contemplado os nutrientes e os bons alimentos, sim, a pessoa atinge um peso bom, mas não basta deixar de comer carne ou peixe. Tem que ser acompanhado por Uhum. alguém que saiba sobre a alimentação vegetariana ou sobre a alimentação macrobiótica. Porque tem muitas coisas que se podem, não são alternativas, mas que não se comem no dia a dia habitualmente, que são ótimas, são saborosas, é preciso dizer, mas já há imensas receitas, imensas pessoas que se alimentam assim e que podem dar bons conselhos. Eu estava aqui a recordar como nós às vezes podemos ser ao longo das nossas vidas, sem dar por isso muito à frente. E estou a falar de mim própria, com orgulho, porque agora que falou do Francisco Varatojo, é muito curioso, me das saudades, ele era uma pessoa realmente extraordinária. Imagino que há 35 anos atrás, quando eu fiz o Eterno Feminino, ontem falei com o Pedro Choia, lembrámos-nos disso, ele era um dos colaboradores. Eu tinha colaboradores todos os dias, dois, diferentes à segunda, diferentes à terça, diferentes à quarta, por aí fora, e um deles era o Pedro Choi, que ia falar da acupuntura, e o outro era o Francisco Varatojo. Vejam bem como eu fui inovadora numa altura que nem vegetariano se falava, nem o que isso era, e falava-se para a macrobiótica. Lembro-me do Francisco ensinar coisas absolutamente extraordinárias, além de ser uma grande alma e ter ajudado muita gente. É verdade, é Portanto, verdade. neste momento bato palmas a mim própria. É verdade, por ter dado É, tempo de antena a pessoas que eram tão à frente do seu tempo, não é? Pelo menos em Portugal, não é? é, é verdade. Aqui, claro que continua o jejum a saltar. Eu não consigo estar tantas horas sem comer. Então, se ficamos tantas horas sem comer, quando acordamos não estamos cheios de fome. Então, mas eu sou diabético, não posso estar tantas horas sem comer. Pois. Quantas horas de jejum é que se faz emagrecer?
Sério. Bem, ficávamos o resto do dia a falar sobre isto. Sim, Podíamos ficar o resto da diabéticos, vida e as pessoas não iam fazer jejum na mesma. a não ser que ficássemos todos a olhar uns para os outros. Mas não, o Como diabético não funciona pode. o jejum? Por gentileza, cheguei agora. Sabe como é que eu comecei a fazer jejum intermitente? Vou-lhe contar, Cátia. Uma vez fui ao Brasil, aqui há 2 anos, então acho que não. E fui ficar à casa do Miguel Fala. O Miguel Falabella, somos amigos há muitos anos, não é? E cheguei lá e o Miguel, que nós, ele é um bocadinho mais novo do que eu, estava ótimo, magríssimo, ótimo, ao contrário do que estava da última vez, há um ano atrás, quando eu tinha estado com ele. E disse, mas o que é que te aconteceu? Como é que estás? Estás muito mais novo, estás ótimo, estás magríssimo. E eu, jejum intermitentes, que era o que toda a gente estava a fazer na altura. Fiquei na casa dele e disse, então vou fazer um jejum intermitente contigo. Pronto, àquela hora parava-se de comer, bebia-se imensa água, não se fazia mais, bebia chá. E eu perdi peso ali e comecei-me a sentir muito mais leve, a dormir melhor. Foi assim que eu descobri o jejum intermitente. Portanto, o que eu fiz foi, cheguei, um amigo, é o que eu recomendo às pessoas, não façam perguntas, façam para ver como é que se sentem, não é? Exatamente. Claro, Teresa, é exatamente isso. Nem que seja um dia ou dois, para toda a gente aguenta um dia ou dois, não é? Porque nós só dependemos de oxigênio e de água. Portanto, nós conseguimos perfeitamente ficar um dia ou dois a fazer um jejum intermitente. As horas, o número de horas interessantes e razoável para obtermos algum efeito na perda de peso, porque alguém colocou aí a questão da perda de peso, são Sim. 16 horas. 16 horas é o número de horas que nós conseguimos chegar a essa perda de peso com alguma rapidez. O diabético pode experimentar fazer 12, que é o mínimo de horas que se considera para podermos chamar de jejum intermitente. São 12 horas sem comer. Uhum. Ou seja, eu acabo de comer às 8 da noite e vou comer às 8 da manhã do dia seguinte. Portanto, como o sono entra sempre pelo meio, torna a coisa mais fácil. É Portanto, muito pessoas que fácil. nos Esse então é muito fácil. Claro, e pessoas que nos estejam a ouvir, que sejam diabéticas, se conseguirem manter os seus níveis de glicémia bons, saudáveis e estáveis com estas 12 horas, já estão a fazer o jejum intermitente. E sabe, Cátia, sabe o que é que eu acho do jejum intermitente? É fácil de comprovar. É que, não, eu não sei, perder peso vai de cada um, das idades, enfim, vai de cada um. Acaba por se perder peso. Pode-se levar mais ou se levar menos tempo. Mas uma coisa que acontece com o jejum intermitente é desincha-se imediatamente. Portanto, o estômago e a barriga inchados desaparecem em 2 dias. Temos logo a tendência de caber melhor nas nossas coisas. E não só, a retenção de líquidos também se vai embora, já para não falar nem dormir melhor. Mas isso nota-se imediatamente, não vou dizer no peso, mas na roupa nota-se imediatamente que estamos a fazer uma coisa É, diferente. E isto, E isto o, é a ac- e, o, ac- realidade, não é? e o acordar com muito mais vitalidade também, Teresa. Uhum, Acordamos com uhum. muito mais vitalidade para o dia. E É, nós é precisamos verdade. dessa vitalidade para uma série de coisas que temos que fazer. E nesta Portanto, fase em que acordar para a realidade que estamos a viver, pelo menos a mim acontece-me, é o meu pior momento do dia. Há dias mais difíceis, outros mais fáceis. Ontem tive um dia difícil, mas eu já percebi que os sábados não são dias bons para mim. Mas o próximo vai ser, não quero criar isso uma crença. Os últimos 2 não foram. Mas amanhã é sempre quando a gente acorda para a realidade e tem que encarar esta vida nova que estamos a viver. Nova, que há de acabar e devemos voltar à normalidade. Portanto, é bom acordar com vitalidade para ultrapassar aquele primeiro, aquele impacto de. para ter mais criatividade, para ter mais soluções na cabeça, nós temos que ver que o processo digestivo está intimamente ligado ao nosso processo de pensamentos. É um. É uma. Eu já não aguento tanta coisa com o jejum. Quando faço o jejum, por vezes sinto fraqueza. Por exemplo, termino de jantar às 9, depois só volto a comer à 1 do dia seguinte. Ah, bom, É jejum se calhar intermitente. é jejum intermitente, mas se calhar adaptar as horas também, não é? Há pessoas que não conseguem abdicar do jantar em família por questões de vida familiares. É compreensível. Muitas vezes é o momento em que as Hum, pessoas se juntam todas à mesa. Agora não é essa época porque grande parte das pessoas estão todas em casa. sim. Mas há muitas famílias que apenas se juntam naquele momento à mesa. E apesar de que o jejum intermitente tem muito mais interesse quando nós tiramos o fim do dia, também pode ter alguns resultados, não tantos ou não tão rápidos, mas também podemos tirar o início do dia e começar a comer a partir da 1 da tarde. Acaba por ser mais difícil, mas sim. Mas isto é mais difícil para uns e mais fácil para outros. Está aqui outra pergunta da Marta. O que tomar para pernas pesadas, inchadas, ou seja, para melhorar a circulação? É uma boa pergunta. É, chá de cavalinha, por Uhum. exemplo. A cavalinha é uma planta interessante. Tudo o que tem muito potássio, ainda no outro live nós falámos sobre isto. O que tem muito potássio. A pera, a salsa, o aipo. Se nós juntarmos isto tudo num sumo, por ter muito potássio, vai favorecer a nossa drenagem.
Aí está uma resposta. Aqui aparece pela primeira vez um amigo da gente, que é o ômega. Quais são os alimentos recomendados para reforçar o ômega sem ter de tomar vitamina D3? Os que têm gordura, por exemplo, os peixes gordos, o salmão, eu aqui chamei a atenção de que o salmão deve ser não de aquicultura, mas de rio. Devemos comprar um salmão que não seja de aquicultura, porque senão podemos estar a ter o ômega 3, mas estamos a ter todos os outros malefícios do que é um, Tinta, não é? Que dizem que tingem os bichinhos, sei coitadinhos. lá, na verdade, Eu sei deixei lá, de comer tanto, salmão assim, deixei completamente, faz-me impressão. é, Estou sempre a imaginar é. que o peixe é branco e depois vai E ficar da cor natural porque o pintam, mas não sei como é que o pintam, com o tingem. devem ser os corantes que colocam na alimentação, na ração deles. Mas se Coitadinho, nós sim. comprarmos o salmão não da aquicultura, e às vezes passa publicidade, mas o Lidl tem, Uhum. postas de salmão, não tem os lombinhos, que são muito mais fáceis Sim, de sim. cozinhar, mas tem a posta, realmente o peixe não é tão salmão, não é tão da cor do salmão. É muito mais esbranquiçado, é muito mais Sim, pálido. sim, sim. Aqui também está uma pergunta boa. Dizem que as nozes substituem a carne, é verdade? Tem alguma proteína, mas existem substitutos mais proteicos do que as nozes. Tem alguma proteína, mas há substitutos vegetarianos com mais proteína, como as leguminosas ou como o tofu, que também é de uma leguminosa. A verdade é que as nozes são muito saborosas, mas é muito oleoso. Está aqui uma pergunta maravilhosa da Marília, a Marília Rodrigues, acho eu, que veio ao encontro daquelas coisas que se vai mudando, passa o tempo e passa uma teoria, uma crença, uma afirmação. Porquê é que se aconselha comer de 3 em 3 horas? Porque eu lembro-me que quando eu comecei a falar, agora o jejum intermitente já se fala de tudo, mas quando eu comecei a dizer que fazia, as pessoas diziam, não, tem que se comer 3 em 3 horas. Eu disse, não, eu não posso comer 3 em 3 horas, não gosto de comer 3 em 3 horas e faz mal e engorda-me comer 3 em 3 horas. Eu, não, Teresa, tem que se comer 3 em 3 horas. Vamos lá acabar Olha, Teresa, com este mito. eu já pensei um bocadinho também, porque muitas pessoas em consulta me colocaram essa questão Hum. do porquê que agora se fala do jejum intermitente, quando na verdade todos os cânones máximos da nutrição nos diziam que nós tínhamos que comer a cada 2 ou a cada 3 horas. E eu acho é que com a revolução industrial passaram a haver muito mais alimentos disponíveis e muito mais alimentos açucarados. E Hum. se nós comermos esses alimentos super açucarados e com farinhas brancas, com um intervalo de tempo muito grande, nós vamos esforçar o nosso pâncreas a estar a produzir uma catrafada de insulina. E depois vamos prejudicar não só o pâncreas como o fígado. Hum. Portanto, se nós comermos às 8 da manhã um pequeno almoço super açucarado e depois comermos às 2 da tarde um almoço de fast food ou só de batatas fritas ou só de arroz e de carne e depois comermos às 8 da noite novamente um prato de carne com hidratos de carbono refinados, nós estamos a comer alimentos de altas cargas glicémicas que vão exigir o pâncreas a produzir muita insulina. Portanto, eu acho que esta vida mais sedentária e esta existência de alimentos com tanto açúcar fez a nutrição Hum. perceber que as pessoas minimizam a exposição à possibilidade da diabetes se comerem de 3 em 3 horas. Mas se nós formos olhar para os alimentos como deve ser, se nós percebermos exatamente o que é a carga glicémica, como é que isto se traduz no açúcar no sangue, nós vamos conseguir fazer as escolhas certas e quando nós interrompemos o jejum no dia seguinte, quer seja às 8 da manhã, quer seja à 1 da tarde, nós temos que começar por comer um alimento que tenha uma carga glicémica baixa. E este é que é o segredo do jejum, é começar a comer um alimento que seja saudável, porque senão estamos a... Estou aqui a dizer que também no Pingo Doce também tem o salmão selvagem que falou. Olha, Pronto, boa, ainda pronto. bem. E até diz o nome, acho eu. Supremas de salmão. Não sei se é assim que se chama. Ok, temos que ir Pronto. ver, temos que ir à procura. E claro que temos aqui, isso são tudo uma data de tretas, porque os diabéticos têm que comer muitas vezes ao dia. Mas nem toda a gente é diabética. As pessoas acham que elas são o mundo, não é? Há que adaptar estas sugestões e estas coisas que estamos aqui a falar, É, cada um tem que adotar aquelas que lhe fazem melhor e se a pessoa tem um problema tão grave como a diabetes, obviamente tem que tomar cuidados relacionados com a sua, claro, não só com a diabetes no geral, mas também com o seu o estado no particular, não é? é. Aliás, qualquer pessoa que tenha uma doença tem que ter um profissional de saúde para o acompanhar, Claro. não é? São sugestões
gerais, já dissemos isso aqui muitas vezes. A Paula França diz: não necessitamos tanta proteína para viver. Comemos muita Não, proteína, diz ela. e ela tem toda a razão. Vejamos os asiáticos que põem farripas de carne ou de peixe nos seus pratos. Uhum. E eu falo nos asiáticos porque tipicamente são povos menos obesos, menos diabéticos, menos hipertensos, menos oncológicos. Sim. E Ah, eles, eu e a minha mulher estamos a ver e queríamos tentar começar por 12 horas ou logo por 16. ok. É Se o não quê? forem diabéticos, se não forem diabéticos, por favor, não nos interpretem mal, por favor. Realmente, realmente. Se não forem diabéticos, podem começar por fazer às 16 horas, se se sentirem com essa coragem. Mas também, como vos digo, ninguém morre se ficar num dia 16 horas sem comer. Imagina, entre as 4 da tarde e as 8 da manhã do dia seguinte. Muito bem. Portanto, aqui está a ideia. O Bruno diz, está aqui a falar de leite. Leite de amêndoa ou outro leite de base vegetal com flocos de aveia e uma fruta é um bom alimento para iniciar o dia? É se o leite de amêndoa ou qualquer outro leite não tiver açúcar adicionado. Atenção a olharem para os rótulos dos leites vegetais. Hum. O leite de vaca verificou-se que não tem muito interesse para a nossa saúde, sobretudo pela forma como as vacas são tratadas, mas nós não podemos, assim, de repente, substituir por leites vegetais que podem ser até pior do que o leite da vaca. Temos que ver os ingredientes que lá estão. Se aquilo tiver catrefadas de açúcar, também não interessa. Ah, há muitas perguntas aqui a falar do que é que devemos tomar ao pequeno almoço, não sei se é, e também há aqui muita gente, então, e o hipotiroidismo? Hipotiroidismo também são casos específicos, verdade? É o que estávamos a Também, dizer, não também é? são casos específicos, mas o hipotiroidismo pode fazer o jejum intermitente. Hum. Desde que tome a sua medicação para a tiroide. Ah, Está aqui a Conceição a dizer, no Pingo Doce nunca lá vi salmão selvagem, nem outro peixe qualquer, é tudo de viveiros. Portanto, há aqui alguém que não gosta do Pingo Doce. Mas, mentira, no Pingo Doce tem um peixe sem ser de viveiro. Se calhar Isto, pode ter a ver com as isto é o lojas. que Ó, eu Teresa, gosto. O pode... salmão está na parte dos congelados. Eu odeio estas conversas que se estabelecem aqui nos Mas, ó, diretos, é o Teresa, que mais me diverte. podem haver alimentos. Sim. Eu acho que as lojas podem depois selecionar artigos diferentes. Não é? Eu já verifiquei que às vezes a mesma cadeia vende mais um tipo de alimentos numa determinada loja e menos noutra, não é? Portanto, atenção à morada do Pingo Doce. Pois, mas não são todos iguais, não é? Não, mas eu gosto que as pessoas se respondem e que defendem os seus supermercados, onde vão habitualmente com unhas e dentes, como se fosse sei lá, um clube ou uma coisa assim. E também há aqui sempre uma gulosema aqui no meio. Estava aqui o Bruno a perguntar: e sobremesas vegetarianas existem? Existem, pois com certeza. Não significam que sejam necessariamente saudáveis, mas existem. Uma sobremesa vegetariana, vamos lá. O vegetariano normalmente tem contemplado a presença do ovo e do leite, tanto que o vegetariano é o ovo ou lacto-vegetariano. Agora, a pergunta se calhar tem a ver mais com o vegan ou o vegano, Sim. que é sem qualquer tipo de presença de proteína animal. E aí são sobremesas que são feitas com farinhas e com açúcar e que não têm nem ovos nem leite. Podemos pôr um leite vegetal em vez do leite de vaca. Podemos utilizar Há uma aqui, gordura há aqui vegetal. muitas perguntas sobre o leite de vaca. Se é bom, se sem lactose é bom, se deve beber ou não leite de vaca, se a tua Para... lata faz mal. Tinha aqui perguntas e consigo ao supermercado, deve ser um tormento, deve-lhe perguntar tudo, não? Exato, nem vale a pena. Ó, Sim. Teresa, o leite é muito controverso e vão haver pessoas que nos vão odiar neste momento se nós dissermos que o leite faz mal e vão haver pessoas que nos vão odiar se nós dissermos que o leite faz bem. Eu acho que o leite faz mal. Para mim faz Eu, mal. Eu sim, já retirei, exatamente. já retirei o leite da minha vida há anos. Não, o leite, estou a dizer o de vaca, claro. Bebo leite de amêndoa, que é ótimo. Já houve uma altura que bebia leite de soja, mas agora também o leite de soja também já não me inspira confiança. Uhum. Portanto, estou no leite de amêndoa que eu gosto mais. Eu gosto mais do sabor. Sim, mas o leite de vaca, a maioria das pessoas vai sentir grandes melhorias sem leite de vaca. Leite de vaca sem lactose não é solução, porque o problema não está apenas na lactose. Está na lactose, está na caseína,
está nas hormonas de crescimento que a vaca tem, que fazem crescer tumores, está nos antibióticos que constantemente as vacas têm, porque têm constantemente mastites. Portanto, o leite de vaca é toda uma problemática. Toda uma problemática. Se estivermos na Índia e as vacas forem sagradas, grande parte desta problemática pode desaparecer porque elas são tratadas de uma outra maneira. Sim. Portanto, nós também temos que ver em que contexto é que estamos a falar. Mas aqui para a realidade da Europa e para a realidade de Portugal, eu diria que é mais seguro não consumirmos leite de vaca. É mais seguro. Está aqui alguém a dizer uma coisa engraçada que é uma sugestão engraçada. Sugestão gira se fossem às compras para uma semana, quais os 10 produtos que compravam. A gente já só tem 5 minutos. Consegue responder isso de uma penada? Consigo, 10, então vamos lá. Sim. Eu compraria, para esta fase, vamos pensar nesta Sim. fase, compraria gengibre fresco, cúrcuma fresca, parece um gengibre, é um rizoma. Portanto, gengibre, cúrcuma fresca, aipo, brócolos, couve-flor, mirtilos, framboesas, couve pak choi, couve kale, se eu a conseguisse encontrar, é uma frisadinha muito boa. Falta-me deixe-me pensar, compraria tangerinas. Muito bem. Fora as outras coisas todas, mas há muita coisa aí. Todas essas coisas fazem bem. É isso que estamos aqui a dizer, não é? Muito bem para a imunidade, muito bem. E recomendo. É assim, nós, sempre que nos encontramos para falar aqui, vimos com a intenção de falar tudo, menos de alimentos, mas não eu queria falar sobre o chakra do coração e sobre a imunidade, mas fica para uma próxima, Teresa. Vamos marcar outro dia, se quiser, marcamos já para 2, 8 dias e fica já marcado. Para 2, 8 dias. Fica para 2, 8 dias. E vamos falar de quê? Que é para ficar já um compromisso aqui. Vamos falar sobre a relação entre as nossas emoções e a imunidade. Ok. Isso é importante. No próximo domingo fica marcado, a Cátia aqui vai falar sobre a nossa, em vez de ser isto, a saúde e o alinhamento geral das nossas energias, que é tão importante nesta altura, e eu sempre acabo aqui nos últimos tempos também a dizer que todas as pessoas que aqui falam praticam meditação. Verdade, Cátia? Verdade, verdadíssima. Venham falar de marketing digital, venham falar do que for, que já passaram por aqui muito a falar de exercício, do que for, acabam sempre, quando eu pergunto se fazem ou não meditação, fazem. Ou guiada, ou guia outras pessoas, ou o que for, mas nesta altura, para a ansiedade, é o que mais se recomenda. Concorda comigo? Absolutamente. E temos que fazer disto hábito para o resto da vida, tal e qual como o jejum intermitente. Muito bem. Lá vou eu acabar com o tema. Lá tem que ser o tema quente. Para fazerem meditação e para começar a experimentar o mindfulness, que vai dar no mesmo, vão à procura. Há muita gente a oferecer meditações guiadas online, sejam em português ou não, mas há muitas em português. Sigam. Não se ponham a fazer perguntas sobre o jejum intermitente. Pratiquem. Experimentem uma vez, não vai mal ou muito. É como ficar sem comer durante 10 horas, vá. Para experimentar 12 horas, não foi mal ou muito. Experimentam uma vez, experimentam duas e a coisa dá-se completamente. E vão ver que vão gostar, que se vão sentir melhor consigo próprios e que é experimentar. Concorda? Absolutamente. Muito minha bem. Querida Teresa. Então, fica marcado daqui a 8 dias, Cátia. Fica marcado. Vamos tentar não falar sobre comida. Vamos não ver como falamos. É que mesmo que nos desafiem violentamente, alguém vai falar aqui, vai dizer, espero eu, fiz o intermitente e funcionou muito bem. Mas o que também é uma coisa boa, ou fiz meditação e estou-me a sentir maravilhosa, mas vamos ver. Mas aqui ficaram muitas dicas dadas pela Cátia, porque a Cátia é interminável, que pode-se lhe perguntar sobre tudo. A única coisa que ela não respondeu aqui foi sobre as latas de atum, mas fica... Não, comam coentros, atum, ok, mas comam coentros para tirar os metais pesados da lata do atum, é só isso. Podem comer latas de atum, mas com coentros, sempre com coentros. E fica mais saboroso, além de mais, não é? Pronto, é isso. Tá bom. Cátia, um grande beijinho e muito obrigada. Beijinhos, minha querida. Até logo. Beijinho. Obrigada.